Fala, assombrados! Eu sou o Matheus, do blog assombrado.com.br, e hoje eu vou falar para vocês 10 mistérios do mundo. Eu fui lá no Assombrado, dei uma navegada por ele e selecionei 10 posts que eu escrevi com coisas interessantes, alguns mistérios que estão acontecendo aí no mundo atualmente, e vou trazer para vocês eles. Não vou me alongar demais em cada um, para não ficar um vídeo muito longo. Mas eu tenho matérias detalhadas sobre eles e os links vão estar aqui na descrição, para quem quiser saber mais. Em 10º lugar, eu selecionei o post que eu fiz sobre a misteriosa rádio VB76. O que é essa rádio? Ela é uma rádio que a gente escuta música, propaganda ou notícias. Não, a única coisa que essa rádio faz é transmitir um maravilhoso bip, bip, 25 bips por minuto ao longo de décadas. A rádio foi descoberta em 1982 e até 2010. Somente 3 mensagens foram comprovadamente transmitidas por ela. O resto foi bip, bip, bip. Escute aí. УЗБ-76. УЗБ-76. 93. 882. Tá vendo? Pra que isso? Quem tá por trás disso? Sabe-se que ela é uma rádio que trabalha com ondas curtas. Uma onda curta ela tem um alcance gigantesco, mas em contrapartida ela precisa de muita eletricidade. E eletricidade custa dinheiro. Quem está bancando essa rádio ao longo das décadas? Existem algumas especulações. É a Rússia? Sim, tudo aponta que sejam os russos. Inclusive, em 2010, eles descobriram no complexo militar russo, na cidade de Pavarovo, ruínas. Os exploradores foram lá, tiraram as fotos e encontraram inclusive um livro falando das mensagens transmitidas pela UVB-76. Por quê? Não se sabe. Quer ouvir na sua casa? Acesse o post que eu fiz, que eu ensino 3 métodos para você ouvir da sua casa esses misteriosos bips. Em 9º lugar, eu separei o post que eu fiz sobre as chuvas vermelhas. Que é nada mais do que o nome está falando. É uma chuva de cor vermelha que caiu do céu. Isso não é novidade. Já aconteceu várias vezes ao longo dos séculos. Inclusive tem registros de que em 1841 choveu vermelho em Tennessee, nos Estados Unidos. Mas vamos vir aqui perto da gente mais. Vamos chegar próximo aqui. Em 2001 choveu 2 meses sem parar no sul da Índia, na cidade de Kerala. Nenhuma novidade para a região. Lá eles têm as famosas monções. E a chuva foi vermelha. Alguns moradores armazenaram a água da chuva em potes e deixaram guardados. Em 2012 voltou a chover vermelho, só que no Sri Lanka. E a mesma coisa, os moradores guardaram a água da chuva em potes separados. Os cientistas ficaram sabendo dos casos e foram estudar. Recolheram essas amostras que as pessoas passaram e começaram a especular o que está deixando essa chuva vermelha. Pensaram em poluição, sangue, algas marinhas. Mas não, ao olhar no microscópio não viram nada. A única coisa que viram foi que tinha uma espécie de célula junto da água. Essa célula deixava ela vermelha. Então o que é? Da onde veio essa célula? Conversando com os moradores da região onde choveu, eles relataram que ouviram um enorme estrondo do céu antes de começar a chuva. E um deles inclusive pegou um fragmento de uma rocha e entregou para o pesquisador, que ao analisar viu que a mesma composição que tinha na parte interna da rocha, que não estava contaminada, era de célula que estava caindo com as chuvas. Então um meteoro explodiu no céu e com essas células que caíram em forma de chuva. Eles especulam que caíram 50 toneladas de células nesses 2 meses de chuva lá na Índia. Quais são as características dessas células que estão na chuva? São organismos vivos. Parecem massas humanas, não tem DNA, mas tem a parede 2 vezes mais espessa. Se reproduzem a temperaturas até de 300 graus Celsius. E aí, veio do espaço? Vida alienígena? Mistério, né? Em 8º lugar eu selecionei para vocês o post que eu fiz sobre a síndrome de Morgellons. O que seria isso? Bem, paciência não existe. Para começar, é uma doença que não existe paciência, não tem nenhum estudo, não tem nada. Mas para as milhares de pessoas que estão sofrendo dela na Europa e nos Estados Unidos, ela existe sim. O que é essa doença? Quais são as características dessa doença? Feridas pela pele.
que causa uma coceira imensa, dor no corpo, fadiga, mas agora que tem o grande diferencial. Dessas feridas saem filamentos. Filamentos que podem ser de 1 milímetro até 15 milímetros. E mais, esses filamentos, quando estudados ao microscópio, se revelaram altamente resistentes ao calor. Tanto é que foi preciso de uma temperatura de 1400 graus Celsius para poder derreter esses filamentos. Mas eles têm estrutura de DNA própria e se replicam. São produzidas pelo próprio corpo. Como que aconteceu isso? Existem várias teorias. Paciência é tudo lorota, como eles dizem, não existe. Então é a histeria ou o próprio paciente que está produzindo aquilo. Mas para outros pode ser uma bactéria que veio do espaço, falha da nanotecnologia, ou ainda na internet a corrente mais aceita, que são partículas lançadas pelos chemtrails, que são os rastros deixados pelos aviões. É uma teoria bem interessante, tem um vídeo no post que eu fiz de quase 1 hora relacionando a síndrome de Morgan aos chemtrails. Em 7º lugar eu selecionei o post que eu fiz sobre os misteriosos sons que estão sendo ouvidos ao redor do mundo. Já foram ouvidos em vários continentes, inclusive no Brasil. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Campinas, Vila Velha. O que está causando esse som? Existem algumas especulações. Dizem que são motores produzidos pelos próprios seres humanos, que vêm do núcleo da Terra, ou melhor, naves alienígenas. Não se sabe. Em 6º lugar, eu separei o post que eu fiz sobre a incrível escada da Capela de Loreto, que é um verdadeiro milagre da engenharia. Imagina a situação. Em 1848 foi construída a capela pelo arquiteto francês Antoine Mouly, em estilo gótico, que tinha um piso inferior e um superior. Só que esse arquiteto morreu. E as freiras tinham que ir para o piso superior para cantar com uma escada improvisada. Então elas resolveram chamar arquitetos, construtores, carpinteiros para fazer uma escada ligando o andar inferior ao superior. Só que ao chegarem lá, todos tinham uma mesma resposta. Falaram, eu preciso modificar o projeto da igreja para poder fazer uma escada. E elas não queriam. Então elas resolveram fazer uma novena. E então, no último dia da novena, surgiu um homem com um burrinho, montado em um burrinho, com uma sacolinha, falando, eu sou carpinteiro, eu vou fazer essa escada. Depois de um tempo, a escada simplesmente estava feita. E as freiras, em homenagem, fizeram um jantar, só que nunca mais viram esse construtor. Tanto é que diz a lenda que, na verdade, esse construtor seria o pai de Jesus, São José, que era carpinteiro. Olha as características dessa escada. 33 degraus ela tem, a idade de Cristo quando morreu. São 2 voltas completas de 360 graus. Não existe um suporte central. Foi construído sem parafuso ou cola, usado apenas pregos de madeira. E a madeira não é da região de Santa Fé, onde está localizada a Capela de Loreto. Nem nas suas proximidades. De onde é essa madeira? Ninguém sabe, é um mistério até hoje. Se você procurar na internet, vão falar, tem suporte sim essa escada. Mas você vai ver que é um ganchinho desse tamanhozinho no canto. Será que aquilo lá é suficiente para fazer a escada se sustentar? E outra, foi colocado depois. Como você pode ver nas fotos aí, não existia esse ganchinho. Em 5º lugar, eu separei o post que eu fiz sobre o povo das sombras, que atormenta centenas de pessoas, aí, milhares ao redor do mundo. Tanto é que tem sites dedicados a relatos só de pessoas que viram esses seres das sombras. Inclusive a Ana, minha esposa, disse que já viu. Umas 2 vezes, aliás. O que seria isso? Imagina você estar dormindo, relaxado, não dormindo. Deitou para dormir, começa a relaxar, que está fechando o olho, aí você vê de canto de olho, com a sua visão periférica, um vulto negro te observando. É isso daí, o povo das sombras. E existem centenas, milhares de relatos de pessoas que passaram por essa experiência. Tanto é que a partir desses relatos pilaram as formas mais vistas, como existe o homem de chapéu, o homem da capa preta. Existem diversos nomes. Quem seria esse povo das sombras? Não se sabe? Alienígenas? Seres de outras dimensões? Existem teorias, como as mais aceitas hoje, a da corda, que falam que existem 11 dimensões. A gente só vê nessas 4 aqui. Seria o povo que vive nessas outras dimensões? Seriam demônios? Seriam fantasmas? Seriam almas? Não se sabe. Se sabe é que eles existem.
Em quarto lugar, eu separei um post que eu adorei fazer, aliás, sobre as sereias, aqueles seres mitológicos, metade mulheres, metade peixes, que seduzem os homens com seus cantos. Existem relatos de sereias desde as épocas dos gregos. Recentemente, a febre da sereia voltou com a exibição do documentário sobre sereias no Animal Planet, no Discovery, com 2 horas de duração, onde eles exibem entrevistas com pessoas que viram sereias, vídeos e tudo mais. Inclusive fizeram outro programa depois, Sereias, a Nova Evidência, com mais vídeos. Pronto, virou uma febre, todo mundo começou a falar que sereia existe, que é o governo, mas não, gente, infelizmente esses documentários são tudo falsos. Mas não adianta eu falar. Eu já escrevi no post que eu fiz, as pessoas falam que não, eu que tô louco, mas não tô. Nesse caso o documentário é falso, mas não significa que elas não existam. Em terceiro lugar, eu resolvi selecionar o post sobre o famoso satélite Black Knight. Imagina o seguinte, gente. A Rússia lançou o primeiro satélite artificial ao redor da Terra chamado Sputnik, cuja única função era fazer um bip. Nada mais. Isso foi uma revolução na época. Tanto é que quando as pessoas em terra sabiam que o satélite ia passar sobre sua cidade, elas montavam equipamento para ouvir esse bip. E ficaram maravilhosas. Só que algumas começaram a identificar que além do bip vinha outra coisa. Isso levou à conclusão de que além do Sputnik existia algum outro satélite que estava junto com o Sputnik. Ou seja, algo de outro planeta. E esse outro satélite eles deram o nome de Black Knight, Cavaleiro Negro. No site da NASA existem 5 fotos que na internet eles falam que poderia ser da Black Knight. E elas estão lá até hoje, tá o link na matéria que eu fiz para você ver. Fica com a sua dedução. É ou não? Pode ser ou não pode. Cadê a Black Knight hoje? Ninguém sabe hoje. Com toda a tecnologia, não conseguem encontrar. Será que era alienígena? Eles foram embora para casa? Alguns dizem que a órbita dela vai fazer ela reaparecer em 2016. O negócio é esperar e ver se esse misterioso satélite... Ah, e mais. Existem livros, estudos que indicam que esse satélite está há mais de 13 mil anos orbitando o nosso planeta. Olha que loucura. Muita mais informação eu tenho no post que eu fiz sobre o satélite, que eu recomendo vocês lerem, inclusive a mensagem alienígena que foi decodificada, que se eu for colocar aqui vai ficar muito grande. Depois acessa sobre ela para saber mais sobre esse misterioso satélite. Em segundo lugar, eu resolvi falar sobre as misteriosas luzes de Hesdalen, na Noruega. Hesdalen é um vale de 15 quilômetros que fica na Noruega, e nesse vale corta uma rodovia. Ao longo da rodovia existem casas espaçadas, uma aqui, uma ali, uma ali, uma ali. Começaram a observar ao longo das décadas que misteriosas luzes surgiam no céu. E ninguém conseguia dar uma explicação do que seriam essas luzes, o que estava causando. Tanto é que resolveram fazer algo inédito no mundo, um observatório que fica monitorando 24 horas por dia os céus em busca de capturar essas misteriosas luzes novamente. No auge, ocorriam 20 luzes todos os meses. Então você acampava lá, num mês você ia ver 20 vezes essas luzes. Hoje diminui a frequência, está em torno de 20 por ano. Mas nada que diminua a empolgação dos cientistas. E o grande finale, o último post que eu selecionei, o número 1, foi o experimento Filadélfia. Que foi algo, se aconteceu, incrível, né? Fizeram um navio desaparecer, reaparecer a centenas de quilômetros de distância, voltar para o mesmo lugar. Inclusive dizem que ele pode ter até viajado no tempo, no futuro. A história é a seguinte. Na Segunda Guerra Mundial, os alemães estavam acabando com os aliados, que os Estados Unidos precisavam transportar comida, material bélico dos Estados Unidos para a Europa, que era onde estava concentrada a batalha. E na travessia do Oceano Atlântico, existiam bombas magnéticas feitas pelos nazistas e os famosos U-boats, que acabavam com os barcos. Não tinha chance. Então eles resolveram falar o seguinte: gente, a gente tem que fazer uma forma desses nossos navios ficarem invisíveis. Invisíveis aos radares, não ao olho nu. Aos equipamentos nazistas, ou senão nós vamos perder a guerra, porque não vai chegar suprimento e nós estamos perdendo dinheiro e homens aqui afundando o navio. Para isso criaram um projeto Rainbow, projeto Arco-Íris, que tinha o Albert Einstein, inclusive, como pesquisador dele. Agora vai começar a história, né? Toda a lenda.
Ainda diz o seguinte, que nos estaleiros navais da Filadélfia equiparam o destroyer de escolta DE-173 Eldridge com um potente gerador e resolveram testar, tendo o teste máximo ocorrido no dia 28 de outubro de 1943. O resultado foi que o destroyer simplesmente sumiu dos radares, da visão, se teletransportou para a base naval de Norfolk, no estado da Virgínia, 346 quilômetros distante do local original. E mais, depois ele voltou. Incrível, né? Só que a história não acaba aí. Existem relatos que dizem que nessa história do Destroyer Eldridge sair da Filadélfia e parar na Virgínia e voltar, marinheiros voltaram presos à fuselagem. É incrível, inclusive eu lembro de quando eu era criança que eu assisti esse filme do Projeto Filadélfia, me marcou muito essa cena dos corpos presos à fuselagem. Fiquei meio chocado com aquilo, eu era criancinha quando vi isso. Que fim levou então, já que foi um experimento científico tão revolucionário, né, que fez? Infelizmente o navio foi vendido para a Grécia e em 1999 virou sucata. E é isso aí, espero que tenham gostado desse primeiro vídeo. Acho que ficou até um pouco longo, mais do que eu desejaria. Quem quiser saber mais sobre os assuntos que eu falei aqui, tem posts completos sobre eles. Os links estão aqui embaixo. Inscreva-se que a partir de agora eu vou começar a comunicar com vocês através de vídeos. Vou trazer muita coisa legal, muito dado interessante. E até mais!